meus amores, como vocês estão? Bem? Eu estou bem. Hoje eu tô aqui para fazer um vídeo um pouquinho diferente de pergunta e respostas, respondendo algumas dúvidas muito legais que vocês me mandaram no meu Instagram. Quando eu abro, a caixinha de pergunta para tirar as dúvidas de vocês lá. Então, se você não me acompanha no Instagram, me segue lá que vira e mexe eu faço, Abro para a caixinha de perguntas e respostas e depois deixo salvo nos destaques como QIA, que é Q&A, Question Answer, em inglês, que seria pergunta e resposta. Mas hoje eu resolvi gravar esse vídeo aqui no canal com perguntas muito legais que podem ajudar todos vocês no processo de autodesenvolvimento e despertar de consciência. Então vamos para a primeira pergunta da Ju, que é: por que misturamos tanto os assuntos carreira e propósito? Bom, pelo meu ver, o que acontece é que propósito não tem nada a ver com carreira, porque o nosso propósito primário da existência é a evolução, é a presença. Se fosse assim, se fosse só na carreira, uma criança, um idoso ou um morador de rua não teriam serventia para o universo. E isso não é verdade. Todos servem. Mas eu acho que a gente criou essa conexão porque a gente vive numa sociedade que a maior parte do tempo a gente está trabalhando. Então, se a gente não trabalha com algo que a gente se identifica, o que a gente ama, a gente acha que a gente não está vivendo o nosso propósito e não está desenvolvendo o nosso propósito de alma, que seria o nosso propósito secundário, que entraria a carreira e a profissão. Então, acho que é por isso que a gente confunde, é mais pelo nosso estilo de vida do que pelo poder da palavra propósito em si. E eu acho que é algo que precisa ser desenvolvido em todo mundo, porque também não adianta a gente viver com propósito das 8 às 6, sendo que em casa, nos fins de semana, com a nossa família, com a nossa vida pessoal, com nós mesmos, a gente não vibra nessa frequência. Depois tem a pergunta da Lara, que ela me diz assim: você poderia explicar mais sobre múltiplas realidades? Olha, tem um canal que eu adoro, que é do Bashar. É um ser que canaliza esse extraterrestre que se chama Bashar, onde ele explica muito bem tudo isso de dimensões e é a praia dele. Eu vou compartilhar com vocês o que eu acredito e o que eu sinto. Eu acredito na teoria dos multiversos, que é como se todas as realidades já existem aqui e agora. Então, no presente, existe a possibilidade de você pausar esse vídeo, de você passar para um próximo vídeo, de você ficar aqui até o final, de você dar like, de você dar dislike, de você comentar, de você comer enquanto você assiste esse vídeo, de você dormir enquanto você assiste esse vídeo. Então, enfim, são milhares e infinitas possibilidades que existem ao mesmo tempo. E dependendo da sua frequência, dependendo do seu padrão vibracional, você vai acessar uma dessas realidades. Então, quando a gente fala do poder da mente, do sentimento, de elevar a sua energia, é justamente para você fazer a visualização de qual realidade você quer acessar, entrar em sintonia com ela e aguardar, até que o tempo das coisas, até que você colha aquilo que você plantou para viver essa realidade. Então, basicamente, é um pouco desafiador de entender para a mente racional. A gente precisa ver com a mente um pouco mais abstrata, porque a nossa mente ela foi feita para compreender a realidade de forma linear e dentro do tempo, do passado, presente e futuro. E as dimensões, elas acontecem fora desse tempo, elas acontecem simultaneamente. Então, a gente precisa pensar em presença em todas as realidades já existindo, e dependendo daquilo que você se propõe a viver, de que você se compromete a se tornar, você pode acessar e viver qualquer uma delas. Eu recebi algumas perguntas falando sobre luto e como lidar com a morte. Aqui eu anotei da Renata e da Jennifer, perguntando de como realmente lidar com a morte de pessoas próximas, já que eu perdi as minhas 2 avós esse ano, minhas avós tanto por parte de mãe quanto por parte de pai, e foram os meus primeiros lutos de verdade, porque até então eu nunca tinha perdido ninguém tão próximo. Eu acredito que o processo é muito individual, eu acho que a gente não pode tentar industrializar algo que é muito de cada indivíduo, do sentimento, de cada situação, depende muito da perda, Quando a gente perde alguém que já tá doente, ou que já tem muita idade, é diferente do que a gente perder alguém num susto, num acidente. Mas independente disso, eu acredito que é aí que a gente entra com a nossa inteligência espiritual.
todo esse estudo e todo esse trabalho para a gente entender a vida, né, de uma forma até filosófica, é o que faz a vida ter mais sentido. Eu comecei a lidar bem com a morte quando me aproximei da morte. Eu parei de esperar perder alguém, parei de esperar tomar um susto para me aproximar da única realidade que a gente sabe que vai viver, que é o processo da morte, seja da nossa ou dos outros. Então eu aconselho muito você se identificar com alguma teoria, né? Abrir a sua mente. Eu adoro ver casos sobre EQMs, que são experiências de quase morte. Aqui no YouTube tem vários. Tem até um canal que chama Afinal Quem Somos Nós, que é só sobre entrevista com pessoas que tiveram experiências que foram para o outro lado e voltaram. Então eu acho que isso traz um conforto enorme, porque faz a gente ver que a vida não é só sobreviver, né? Não é só a gente acordar, trabalhar, envelhecer, morrer e é isso, acabou. Além das experiências de quase morte, eu já vinha estudando muita coisa sobre reencarnação, do hinduísmo, do espiritismo, então são assuntos que o meu coração tem ressonância. Se o seu coração não tem, se você não acredita nisso, ou a sua religião, enfim, tem uma outra visão do processo da morte, eu acho sempre legal a gente pensar que é mais uma passagem, né? É desconfortante porque é desconhecido. Então, nunca vai ser agradável a gente passar por um luto, porque a gente nunca sabe realmente o que está acontecendo. É realmente quando a gente se vê cru, despido e completamente vulnerável, né, à vida. Então, eu acho que a morte é sempre um convite, né, das pessoas próximas para a gente valorizar o tempo que a gente tem, que a gente nunca sabe quanto que é. Então, valorizar sempre o momento presente cada vez mais. Honrar a vida dessa pessoa. Então, ao invés de ficar no apego, querendo que essa pessoa, não, por quê? Questionando Deus, questionando a existência, questionando o universo, questionando a vida. Ai, mas essa pessoa era muito boa, ela era muito nova. A gente não sabe. A gente não sabe de muita coisa. Então, ao invés de entrar nesses questionamentos que a gente não tem resposta e só trazem mais ansiedade, a gente precisa trazer paz para o nosso coração. Traz as memórias positivas que você teve com essa pessoa, honra, agradece e deixa a saudade existir. A dor, a gente pode escolher se a gente vai manter ela ou não no nosso coração, o sofrimento com a perda. Mas a saudade é inevitável, né? Quando a gente ama alguém, a gente sente saudade. E essa pessoa que foi amada vai deixar muita saudade também. Então isso é um bom sinal, mas a gente precisa do tempo. O tempo das coisas, a gente precisa do tempo para cicatrizar, para deixar a ferida fechar, mas a gente precisa se permitir para isso. Então abra o seu coração, abra a sua mente. Se você não perdeu ninguém, não espere perder ninguém para começar a estudar sobre isso, começar a se questionar o que eu acho que é a morte. Eu já parei para pensar se existe algo depois da vida, ou se a vida acaba, porque a gente espera, né? E é uma coisa que, na verdade, é tão bonita quanto o nascimento. A gente só não tem essa perspectiva, talvez, por causa do desconhecido. Mas eu tenho certeza que um dia, algo além, né, desse corpo físico vai compreender tudo isso melhor. E além dos vídeos e relatos de EQM, eu também recomendo que vocês leiam um livro sobre isso. Uma Prova do Céu é um dos meus livros favoritos, de uma pessoa super cética que passou por uma experiência, assim, bizarra de quase morte, que, assim, faz a gente acreditar na vida, faz a gente acreditar em algo maior, e eu super recomendo a leitura para vocês. A próxima pergunta é da Rita, e ela pergunta assim: quais cursos que você fez e que hora sentiu pronta para atender? Bom, eu fiz vários cursos, tem vídeo aqui no canal que eu vou deixar anexo para vocês, e o link do meu site, onde também tem todas as escolas, todos os certificados e formações que eu tenho, mas eu acho que isso é o que menos importa, porque um bom terapeuta, eu conheço terapeutas que não têm grandes certificados e são ótimos profissionais, porque o principal é você estar disposto a ouvir, disposto a estar neutro com aquela pessoa, a estar presente, a abrir espaço para ela se curar, porque não somos nós, né, que realizamos a cura, é sempre a pessoa, mas quando a gente está disposto a ajudar o próximo e não fazer isso pelo nosso ego, ou porque está na moda ser terapeuta ou coach e tudo mais,
a gente já começa a canalizar e começa a ter suporte divino para trabalhar também. Eu me senti pronta depois que eu já estava atendendo. Quando eu comecei, eu não estava me sentindo pronta. Vieram questionamentos sabotadores de quem eu era para começar a atender, mesmo tendo certificado, mesmo já estudando muito. Vem esses questionamentos de insegurança porque a gente está fazendo algo novo. Mas você precisa começar. Então você pode começar com amigos, com colegas, atendimentos gratuitos. Eu fiz muito isso no começo. E aí depois, com a prática, você vai vendo o resultado das pessoas, você vai sentindo mais confiança e aí você se sente pronta. Mas eu acho que é o inverso, você começa para se sentir pronta e não se sente pronta para começar. A Vá me perguntou, como parar de viver no passado se o presente não te faz feliz? Vá, e todas as pessoas que sentem isso, eu acredito que você precisa reescrever, né, refazer esse seu presente. Porque o passado é uma ilusão, o passado não existe mais. Então, se você ficar preso ao seu passado, porque ele foi muito bom, muito agradável, e ficar com essa sensação de nostalgia, você vai começar a ter tendências emocionais depressivas. A depressão ela acontece realmente no apego ao tempo do passado, né? Enquanto a ansiedade é voltada para o futuro, é quando a gente não está aqui. E a presença é a única coisa que existe. Então, por isso que a meditação é tão poderosa para qualquer cura, porque ela te aterra, ela te traz para a realidade, que é o agora. Então, se você não está satisfeita com a sua realidade, você precisa lembrar que você não precisa pegar algo que aconteceu, e sim está disposta a reescrever e fazer por onde uma realidade diferente. Ah, você não está feliz com o seu relacionamento, com o seu trabalho, com a sua família, com o lugar que você mora? Muda! As minhas maiores motivações, gente, foram quando eu tava muito insatisfeita. Não era quando eu tava super bem, eu falei assim, agora eu vou para um lugar melhor, eu vou crescer mais, eu vou me desenvolver mais. Geralmente é no incômodo, que a gente não aguenta mais aquele lugar, eu não aguento mais esse peso, então eu quero emagrecer, eu não aguento mais essa cidade, então eu vou me mudar, eu não aguento mais morar com essa pessoa, então eu vou trabalhar para ter condições de morar sozinho. É quando você já não aguenta, né, que é você pode transformar isso em poder. Não é a única forma, mas ela existe. Então, não é sobre você aceitar esse presente que você não tá satisfeita, mas sim sobre transformar e ser responsável por criar uma nova realidade. Já a Thalita fez uma pergunta muito legal também. Ela perguntou assim: sinto despertar como uma menina, né? Como se ela fosse uma jovem passando por isso. Ele precisa ser doloroso? Não. Tá? Não precisa. Para qualquer caminho, para qualquer evolução, a gente pode sempre escolher pelo amor ou pela dor. Mas, gente, o ser humano ainda está num nível de consciência muito baixo, né? Ser humano, eu digo, me incluindo também. Então, por a gente ter um nível de consciência muito baixo, a gente ainda precisa sofrer, né? A gente ainda está nessa dualidade de sofrer para sair do lugar. Então, é aquela coisa, se você tá super bem, né? Você tá ganhando bem, tá feliz com o seu corpo, tá feliz com a sua espiritualidade, com a sua plenitude emocional, tá com um relacionamento maravilhoso. Quantas dessas pessoas que estão bem em todas as áreas vão buscar mudar? Vão buscar ir para um próximo nível? Pouquíssimas, se não nenhuma. Mas aí quando uma coisa aperta, quando aparece um desafio, quando aparece uma doença, quando aparece um imprevisto, quando aparece alguma coisa, a gente tem que se mexer para melhorar, a gente tem que se mexer para resolver aquele problema. Então, o ser humano tem esse condicionamento ainda, que eu acredito que conforme a gente vai evoluindo, ele vai deixar de existir, mas é por isso que tantas pessoas, quando despertam, precisam de um chacoalhão da dor para poder mudar. Eu, por exemplo, tive que passar pela síndrome do pânico para me reconectar novamente com a espiritualidade, para viver isso diariamente, para, passar isso para outras pessoas. Se eu tivesse tudo bem, eu estaria com outro caminho que não tem nada a ver com o que eu faço hoje. Então, não é uma obrigação, não é o único caminho, mas é o da grande maioria, por causa do nível de consciência. Se você está desfrutando desse momento de despertar de uma forma leve, nem sei o que falar, mas assim, aproveita, porque realmente isso é muito raro e você merece, tá? É merecimento, aproveita. A Ilka me mandou uma pergunta, gente, que eu recebo sempre e que eu acho essa pergunta o máximo.
Pensamento cria realidade? Morte e coisas ruins, se pensar acontece? Eu até falei disso esses dias no meu Instagram, sobre o perigo, né, dos terapeutas colocarem crenças nas pessoas. Porque uma cliente minha estava desesperada, falando que tinha feito um curso de física quântica, sei lá o quê, que a pessoa falou que o pensamento, né, atraía tudo, até morte, acidentes, começou a falar de vários casos bem densos que deixou ela preocupada, porque temos pensamentos negativos, temos pensamentos de medo, temos pensamentos de doença. Então, se for assim, eu vou morrer, né? Foi a conclusão que ela chegou. E, gente, não é assim que funciona. O seu pensamento é uma semente para criar uma realidade. Mas da mesma forma que você planta uma semente, você não aduba, você não cuida, você não dá tempo para ela se desenvolver e gerar algo, é a mesma coisa com seus pensamentos. Imagina se você tem um pensamento e pá, acontece. Então, nossa, eu espero que essa pessoa exploda. Puf, ela explode na hora. Não! A gente não tem esse poder ainda como seres humanos, justamente porque nós somos crianças. Nós estamos brincando, nós estamos começando a entender o que é a manifestação, começando a entender, a manipular a lei da atração e fazer isso ao nosso favor. Então, a gente não tem essa capacidade de manifestar imediatamente. Conforme você vai expandindo a sua energia, quanto mais elevado você tá, mais rápida é a manifestação, tanto para o bem quanto para o mal. Mas a questão é o seguinte: se você tem um pensamento ruim, de morte, de medo, acontece. Esse pensamento foi uma coisinha que saiu de você, mas puf, acabou. E às vezes ele nem é seu, foi algo que você canalizou. Agora, você acorda e vai dormir todos os dias pensando nisso, com medo disso ou de outra coisa. Você fica remoendo aquele pensamento, aquele medo dentro de você e vai dando vida para ele, você vai nutrindo ele. Em algum momento você vai colher consequências dele, independente, gente, do que seja. Mas vocês não precisam ter medo, porque o medo é o oposto desse poder que é a manifestação. É uma frequência baixa. Vocês têm que ver isso como um poder. Por isso que a gente precisa se desenvolver para saber usar esses poderes. Não adianta nada aprender um monte de técnica de lei da atração, o segredo, manifestação, dinheiro, prosperidade, se você não se desenvolve. Porque você vai começar a querer manifestar coisas que não são para o bem maior e que às vezes não são nem para o seu próprio bem. Então, primeiro se desenvolve, trabalha o seu autoconhecimento e sem neura, gente, sem pira. A gente precisa deixar esse campo da espiritualidade, do autoconhecimento simples e não complicado. A outra pergunta que eu amei foi da Bibi, que ela perguntou assim: saber que nada é permanente versus construir um plano de vida. Então, basicamente, se nada é permanente, né, nesse universo, como que a gente constrói um plano de vida? A gente pensa no futuro, sendo que isso vai se dissolver. Mas eu acredito que a chave da vida, né, da sabedoria de viver, está justamente nisso. De tudo aquilo que você faz, não importa se é lavar uma louça, não importa se é uma reunião, não importa se é cuidar do seu filho, o como você faz, com presença, como se aquilo fosse a coisa mais importante que existe. A cada segundo, tudo que você faz, trazer essa responsabilidade. Porque aí você vive, né, com presença e com sabedoria ao mesmo tempo. E o plano de vida é justamente para você ter um direcionamento de evolução, mas não um apego nessa construção. Então, por exemplo, eu quero planejar me tornar essa profissional, abrir essa empresa e ajudar as pessoas com isso. Mas para que eu vou ter todo esse trabalho para me desenvolver, né, para criar tudo isso, se isso um dia vai deixar de existir, por mais que você não acredite em nada espiritual e tudo mais, mas a vida acaba, né? Uma hora você vai morrer, então isso vai acabar uma hora. Mas aí que tá, o seu desenvolvimento para se tornar essa pessoa, para atingir essa meta, é o que importa. Então, para você se tornar essa profissional, para você se formar nesse curso, para você abrir essa empresa, para você ajudar essas pessoas, você vai ter que mudar. O seu espírito vai ter que crescer, você vai ter que se desenvolver e se expandir. E é isso que fica. A sua consciência, que é eterna, o seu espírito, o seu eu maior, o seu eu superior, a sua centelha divina, que é a sua conexão com o todo, com o Criador. Então, nada é em vão, tudo tem um porquê, tudo está em constante expansão e contração. Mas a gente precisa criar esse plano para a gente saber onde a gente está indo e saber que a gente vai colher algo com isso. A Ná mandou assim para mim:
Como viver um despertar natural e simples, ao invés de uma correria pela iluminação? Eu adorei essa pergunta também sobre despertar, porque hoje eu vejo muita gente falando de iluminação e preocupado com a iluminação e como que eu mantenho essa plenitude, esse equilíbrio. Gente, calma. Você está aqui como ser humano para viver uma experiência humana. Se Deus, se o Criador, se você escolheu estar aqui agora com este corpo, com esse avatar, com tudo que ele inclui, né? Falando das emoções boas, elevadas e densas, falando das situações, falando dos aprendizados, não adianta você querer pular, entende? A iluminação, ela tem que ser um direcionamento, mas não uma meta a curto prazo. Então você tem que olhar a iluminação como, ok, isso que eu estou fazendo é um caminho para me levar um dia lá? Legal, mas não com essa correria de querer iluminar nessa vida. Isso, na verdade, eu acho que até é uma falta de respeito com o processo evolutivo do todo. Porque quando a gente vê pessoas evoluídas demais, gente, ou pessoas iluminadas aqui na Terra, ou, por exemplo, sei lá, Jesus, vamos falar desse mestre, né, que todo mundo conhece. Ele não teve que vir para cá passar por experiências terrenas e se desenvolver como ser humano, e limpar karma, e passar por lições que ele não aprendeu. Ele veio aqui como um mentor trazer informação para trazer luz para a humanidade. Entende a diferença? Nós não somos isso. Então, seres que vêm aqui iluminados, gente, eles não precisam passar pelas provas mundanas. Eles estão aqui como voluntários para nos ajudar no processo. São professores, são mentores. Mas eles não precisam mais aprender a lidar com o ego, com a dualidade. Eles já passaram dessa fase faz tempo. A gente não. Então desencana de iluminação, deixa isso como um alvo, deixa isso como uma luz no seu caminho, mas não como uma meta para se atingir, sabe, no ano de 2020, no dia 2/2 de 2020, entendeu? E a sua pergunta é muito interessante, porque você fala, na verdade, como manter um despertar natural e simples sem essa guerra para a iluminação. A iluminação, na verdade, é a desconstrução de tudo. É tudo uma correria, uma competição, às vezes até, nossa, será que essa pessoa já evoluiu? A gente fica julgando quem já evoluiu, quem não evoluiu. E, na verdade, a iluminação está na simplicidade, ela está na pureza da coisa. Então, as duas andam juntas. E eu acho que o processo pode ser muito mais leve do que parece. Eu, semana passada, retrasada, na verdade, gravei um vídeo para vocês falando da prática espiritual mais poderosa que existe, que eu falo justamente sobre isso, do poder da ação e da simplicidade de ser um bom ser humano. Vou deixar anexo aqui para vocês. A última pergunta é da Jade, que eu acho legal encerrar, porque, enfim, diz muito sobre os meus vídeos, que ela pergunta assim: por que quando você vai se apresentar você fala, eu estou a Gabi? Gente, quando você começa a realmente expandir a sua consciência, ela não volta mais, né? Você começa a acessar realidades, você começa a acessar informações que não te deixam mais viver naquela limitação anterior. E conforme você vai entendendo a sua conexão com o todo, o seu papel como célula de algo maior, né? E não como algo separado, e sim como tá tudo conectado, todas as pessoas, todos os seres, tudo na natureza, como tudo somos a mesma coisa, somos um só, a gente sabe que esse serzinho aqui, ele é temporário. Igual na outra pergunta, né? Que a gente falou sobre a impermanência das coisas. O meu nome, a minha nacionalidade, o meu rosto, tudo isso aqui não é quem eu sou, é quem eu estou. A mesma coisa a minha profissão, eu não sou a minha profissão, eu estou ela. E o nosso ego, ele infla porque justamente a gente se identifica com essas coisas externas que não são reais, são passageiras. Então, quem você realmente é, não tem nome, não tem rótulo, não tem diferença de um para o outro. É realmente a sua essência maior. Então, eu tenho consciência hoje de que eu não sou a Gabi, de que eu estou ela, e de que eu estarei em muitas outras coisas, mas que por enquanto, né, eu tenho um papel a cumprir, uma missão para aprender com esse avatar aqui. Então, tirando a dúvida de vocês que eu sempre falo no começo dos meus vídeos. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dinâmica. Ficou um vídeo bem longo, aqui tá dando quase meia hora de vídeo, mas eu acho que fica mais dinâmico responder vocês.
Deixa aqui a sua pergunta, porque quando eu gravar um próximo vídeo assim, eu vou usar as perguntas aqui de baixo. Pode ser pergunta sobre a minha vida, sobre espiritualidade, sobre autoconhecimento, não importa, né? Qualquer assunto que a gente converse aqui, fique à vontade em perguntar e a gente vai se falando. A gente se vê semana que vem, num próximo vídeo. Gratidão imensa em ter você aqui. Namastê!